Você sabia que Bauru já foi capital do estado de São Paulo? Não? Então, vem comigo e vamos descobrir junto como foi essa história. Em 1979, durante o governo do Paulo Maluf, foi criado o chamado governo itinerante, que era quando se transferia a capital de São Paulo para as cidades do interior. E Bauru também foi uma dessas cidades que sediou a capital do estado por 33 horas. E para isso, o governador Maluf, ele fez aquela simbologia, do fogo olímpico, semelhante à tocha olímpica, e se utilizaram de 38 atletas para trazerem essa tocha, numa maratona do Palácio dos Bandeirantes até Bauru, que 38 significa as cidades que eram ou são ainda, da região administrativa de Bauru. Então eles iam, revezando a condução da tocha até chegar, e a previsão era de que eles chegassem, na manhã do dia 19 de maio de 1979 aqui na estação ferroviária. Eles saíram na tarde do dia 17, às 6h30 da tarde lá do Palácio dos Bandeirantes, e chegariam aqui em Bauru por volta das 8 horas da manhã do dia 19. Já a comitiva, com o governador, a primeira-dama, o secretariado e o presidente das empresas públicas saíram de São Paulo na noite do dia 18, e também a ideia era de se chegar aqui na manhã do dia 19. Vieram pelo trem da FEPASA, pela Bitola Larga, e é legal, assim, tem uma sequência de fotos que mostra esse trem ele passando lá já na manhã, pela estação de Airosa Galvão, depois pela ponte do Rio Tietê. Aqui em Bauru, ele foi fotografado ali na hora que a linha do trem passa por cima ali da Avenida Nações Unidas, no sentido hoje ali da rotatória do Açaí. E na época já estavam as obras, para canalização do rio. Depois a passagem de nível da Rua Antônio Alves, e aí a sequência de fotos já é aqui na estação. Esse provavelmente foi o último grande evento que aconteceu aqui na estação ferroviária. O trem era tracionado por uma Vandeca, uma locomotiva já da época da Companhia Paulista Elétrica. Ele parou aqui na plataforma 1. O carro ficou mais ou menos aqui, o carro administrativo, por onde o Maluf desembarcou, ficou mais ou menos nessa área aqui. Então é uma sequência de foto muito interessante, porque a estação estava lotada de gente, e aí ele desembarcando, a primeira dama desembarcando, a comitiva veio aqui pro salão da bilheteria, o saguão da estação, porque foi montado um palanque, na onde ele fez um discurso, junto com o prefeito de Bauru na época, que era o Oswaldo Sbeggen, outros prefeitos da região, deputados, outras lideranças políticas da época.
E foi nessa região aqui, foi montado um palanque por onde ele discursou, né? E nas fotos é bacana, porque olha aqui assim, isso aqui tá lotado de gente, lotado, né? A praça tava cheia de gente também. E após o discurso dele aqui na estação, ele foi para a IT, né? O Instituto Toledo de Ensino, porque o governo, ele ficou, né, a sede provisória do governo, né, desse governo itinerante, foi dentro da IT, né? E então lá na IT foi também feita a cerimônia ali da chama que chegou, né? Que você pegava a tocha que veio com os atletas e colocava ela numa pira, né? Para poder ficar acesa. Depois ele tem o hasteamento da bandeira e a revista das tropas da Polícia Militar aqui de São Paulo. E no discurso lá da estação, ele menciona, né, da intenção dele da transferência da capital do estado para o interior, mas ele não diz qual cidade. A ideia de se transferir a capital, segundo ele, era por conta de que São Paulo toda a zona metropolitana já estava ficando muito grande, saturado, né? A densidade populacional lá estava muito alta, e transferindo a capital do estado para o interior, né, você também transfere um pouco esse fluxo de pessoas para o interior. A cidade estando no interior, não existe um ponto longe no estado, né, do que São Paulo. Por exemplo, você vai sair de uma cidade lá nos extremos de São Paulo, como Rosana, ou na região de Santa Fé do Sul, para chegar em São Paulo é muito longe. Então uma cidade, ou em Bauru, ou aqui nessa região do Centro-Oeste, né, você não tem um ponto que é muito longe no estado de São Paulo para ir, você está bem centralizado. A ideia dele era essa, né? E na IT, como ele iria receber, né, os prefeitos dessas 38 cidades da região administrativa de Bauru, todos eles, logicamente, também iriam trazer demandas, né, reivindicações, tanto diretamente para o governador ou para os secretários, né? E a prefeitura de Bauru, né, algumas das reivindicações deles era a verba para a construção da rodoviária, né, e nisso ainda o Maluf respondeu que vamos inaugurar esta rodoviária se Deus quiser. E pior que ele inaugurou, né? Em 1980, a rodoviária de Bauru é inaugurada, não só com a presença do Maluf, que chega no ônibus do Expresso de Prata, né, como também pela presença do presidente Figueiredo, né, ainda naquela época. A outra reivindicação de Bauru também era a transformação da rodovia Marechal Rondon numa via expressa, né? Porque a Marechal Rondon, ela corta boa parte do município, né, dentro da área urbana do município, né? Naquela época era pista simples, depois no início dos anos 90, né, foi duplicado o trecho aqui entre Bauru e Botucatu, e agora recentemente foi feita as marginais, né, dentro da rodovia para ajudar na melhoria do fluxo, né? Porque estava tendo também muito problema de acidente na Marechal Rondon. E a desobstrução, né, do canal do Rio Bauru por baixo da Marechal Rondon. Naquela época, como a pista era simples, então era por aquelas tubulações metálicas, né, que passava a água do rio. Então com o tempo vai assoreando aquilo, então pode provocar problemas com chuva, né, de arrombamento do aterro, né, e também já se previa a construção de um viaduto. Isso aconteceu na década de 80 mesmo,
né, com a construção do que nós conhecemos aqui por Trevo do Santa Luzia, né, que é o Trevo André de Blois Montoro. E aí a partida, né, o Maluf ele retorna para São Paulo, também de trem, né, aqui na estação, né, no início da noite do dia 20 de abril de 79. Só que desta vez não era um trem pela bitola larga, era um trem pela bitola estreita, né, pela antiga linha da Sorocabana. E nas fotografias o trem ele estacionou nessa parte aqui final da plataforma. E aqui é a locomotiva Vandeca, né? Foi uma locomotiva desse modelo aqui que tracionou o trem da bitola larga vindo de São Paulo, né? O trem especial. Provavelmente a máquina já estava com a pintura vermelha e branca da FEPASA. Essa aqui ainda está no padrão da Companhia Paulista. Posteriormente posso fazer um vídeo falando aí um pouco, né, dessas máquinas aqui. E o trem especial ele ficou estacionado aqui na plataforma 1, nessa plataforma aqui, nessa área, embaixo dessas marquises à noite, né? Na linha da plataforma 2 aqui ainda tem uma foto que aparece o carro O6 da Noroeste do Brasil, né? Foi um carro aí que infelizmente lá por volta de 2005 ele foi incendiado lá na Vila Dutra, e o estrado desse carro hoje está lá em Paraguaçu Paulista, né? Trafegava no trem Moita Bonita. E o interessante também é que nesse trem, né, com o especial, também tinha aqueles carros série 800 Sorocabana, né, aqueles carros que tinham de inox, né, com as janelas tinham um formato ovalizado, oval. E o que ele viaja é o carro especial, né, o carro administração série 500, um Bud série 500, né, e esse carro ele existe até hoje. Ele passou pelo período FEPASA, pelo período Ferroban, né, entrou no período ALL, onde ele foi descaracterizado, que ele foi transformado de carro administrativo para carro de fazer ultrassom nos trilhos, né, para ver avarias nos trilhos. E depois, com a Rumo, esse carro foi para a BPF, está com uma BPF lá em Cruzeiro. Ele participou de uma edição do trem de Natal. E é interessante que esse carro existe, né, até hoje. Mas agora eu quero saber de você. Você esteve aqui em Bauru durante a partida do Maluf no dia 20 de maio de 1979? Ou você esteve aqui na chegada do trem na manhã do dia 19 de abril, 19 de maio de 1979? Ou na recepção dele lá na Praça 9 de Julho, em frente à Instituição Toledo de Ensino? Eu quero saber de você, conte aqui nos comentários, tá?